Olá, essa é mais uma aula. Diferente da aula passada, essa aula aqui ela vai servir para o quarto e para o quinto ano, tá, do fundamental. Outra mudança que eu não vou estar mais aparecendo no vídeo. Eu tive um probleminha com o celular e com o computador essa semana. E daí a configuração da câmera não está mais compatível com o aplicativo que eu gravo a aula. Então por isso eu não vou estar mais aparecendo no vídeo. Mas aí eu já peço para que vocês prestem atenção no texto. Se quiser dar pausa para ler, pode dar pausa para ler também, mas que só o falado já é suficiente também, tá certo? Essa aula aqui a gente vai ver um tipo de texto, que é receita ou texto culinário, que eu acredito que alguns de vocês já saibam o que é, ou já tenham tido contato com esse tipo de texto, com esse gênero textual. É mais uma atividade para a gente revisar e apresentar para quem ainda não viu. Eu acho que o quinto ano já viu, o quarto ano já deve ter visto por cima, mas aí a gente vai ver direitinho aqui e vai produzir uma atividade no final em cima do gênero. Então prestem um pouquinho de atenção, tá certo? O gênero receita é um tipo de texto muito comum. A gente pode encontrar ele em livro, em revista, jornal, ou até mesmo em sites, televisão ou em redes sociais, como Instagram. Tem muito Instagram que passa esse tipo de receita. O próprio Facebook tem diversas receitas também. Então é um tipo de texto que é muito usado hoje em dia, tanto escrito quanto falado ou por meio de vídeo. É um tipo de texto que a gente tem um contato diariamente muito grande. Ele está em praticamente todas as formas de texto, em todos os locais de comunicação. E aí tem algumas características do gênero que a gente precisa saber e lembrar também, é importante, que geralmente são aquela lista de ingredientes ou modo de preparo. E esse modo de preparo ele deve obedecer uma ordem. Ele deve ter um passo a passo que o leitor deve seguir para que ele consiga atingir o resultado que a pessoa que criou a receita atingiu. Ou seja, quando eu paro para escrever a receita, na parte do passo a passo, do modo de preparo, eu devo seguir uma ordem, respeitar uma ordem de preparo dos ingredientes para que o leitor, a pessoa que vai fazer essa receita, que vai seguir o meu passo a passo, ele consiga fazer do mesmo modo que eu consegui. A gente tem aqui um exemplo, tá? A gente tem aqui um brigadeiro sem fogão, ou seja, um brigadeiro que não vai no forno. Aí a gente tem aqui do lado uma lista de ingredientes. A gente tem uma lata de leite condensado, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, uma xícara e meia de leite em pó, chocolate granulado para enfeitar e manteiga para untar as mãos. Aí no modo de preparo a gente já começa a ver uma ordem aí. Primeiramente, usando uma colher de pau, misture bem todos os ingredientes em uma tigela até formar uma massa homogênea. Em seguida, passe um pouco de manteiga nas mãos para enrolar os brigadeiros sem que eles grudem. Faça as bolinhas e depois passe elas no chocolate granulado. E aí no final a gente tem um comentário da pessoa que fez a receita. Fica uma delícia. Eu já testei. Ou seja, aí a gente tem a lista de todos os ingredientes que a pessoa usou. No modo de preparo, ela segue um passo a passo de tudo que a gente deve fazer. Ela monta uma ordem de acontecimentos que a gente deve fazer para que a gente consiga atingir o mesmo resultado que ela. Uma observação importante é que essa receita aqui, ela não vai no fogo, diferente das outras. Ela procura atingir o formato mais durinho do brigadeiro através do leite em pó. Então, é só para a gente observar. Fica aqui essa receita, se quiserem fazer em casa com a mamãe ou com o papai. Também é ótimo para passar o tempo. Mas aí vamos lá.
Esse tipo de texto tem algumas características da escrita que são importantes. Geralmente, o tipo de linguagem que a gente usa mais é na segunda pessoa e é aquela linguagem um pouco mais coloquial que faz concorrência com a terceira pessoa. Ou seja, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que as palavras, os termos que a gente vai usar, vai ser sempre misture, passe, faça, entre outros. Predomina também o verbo no infinitivo: enfeitar, untar, formar, enrolar, grudar. E também há outros traços linguísticos, que são os substantivos mais comuns que a gente usa geralmente na parte dos ingredientes e principalmente na parte dos ingredientes. Que é lata, colher, colher de sopa, chocolate em pó, xícara, essas coisas que a gente usa mais dentro desse gênero. Outra coisa importante é que vocês devem prestar muita atenção quando vão fazer, para não esquecer nenhum ingrediente, não esquecer nenhum passo a passo do modo de preparo. E aí a gente chega aqui na atividade, na primeira atividade. Essa primeira atividade, ela é mais lúdica. Vocês vão precisar assim da ajuda da mamãe ou do papai ou de algum responsável para fazer, porque é um tipo de brigadeiro que ele vai no fogo, é um tipo de brigadeiro mais fácil de fazer. E essa primeira atividade é mais para vocês terem um momento lúdico com o papai e a mamãe em casa, tá certo? A gente tem aqui a lista de ingredientes: uma colher de sopa de manteiga, uma lata de leite condensado, 3 colheres de sopa de chocolate em pó, uma xícara de granulado e manteiga para untar. Modo de preparo: em uma panela, coloque a manteiga, o leite condensado e o chocolate em pó. Misture bem esses ingredientes e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até tudo se desprender do fundo da panela. O que é mais ou menos 10 minutos aí você mexendo os ingredientes no fogo. Retire do fogo, passe para um recipiente untado e deixe esfriar. Com as mãos untadas, faça as bolinhas e passe-as no granulado. Sirva em forminhas de papel. Essa parte aqui do finalzinho, você pode fazer com a mamãe da maneira que vocês acharem melhor para fazer. E essa primeira atividade ela não vai ser obrigatória, tá? É para quem tiver os ingredientes em casa, para quem quiser fazer, passar um pouquinho de tempo, para se divertir com a mamãe, se divertir com o filho. Essa é a intenção dessa primeira parte da atividade, tá bom? E aí, essa segunda atividade aqui, eu vou pedir para que vocês ou pesquisem na internet, mas principalmente perguntem à mãe ou a alguém da família um tipo de receita que a família gosta de fazer, um tipo de receita que seja comum dentro da família nas datas festivas que geralmente sejam feitas. E é o seguinte: agora vocês vão produzir uma receita escrita com a ajuda da mamãe ou algum responsável. Escrevam a receita seguindo os exemplos e estruturas vistos nessa videoaula, ou seja, tudo que a gente viu aqui, né, no vídeo, o modo de preparo, as palavrinhas que geralmente se usam, a importância do passo a passo, que deve seguir uma ordem, tudo isso. Lembrem-se de anotar todos os ingredientes, lembre-se que os utensílios que forem essenciais devem estar na lista. Que utensílios são esses? Vamos supor, se na receita da mamãe ou na receita que for ser usada na atividade, os ingredientes precisem passar por uma batedeira, precisem passar no liquidificador, que só mexendo na mão não deu certo, aí você vai colocar que deve ser feito na batedeira ou deve ser feito no liquidificador, dependendo da receita. Se não for preciso nenhum utensílio, não precisa colocar. O modo de preparo é muito importante. Cuidado para não pular ou errar a ordem do passo a passo. Ou seja, nessa partezinha aqui, mamãe ou papai que está aí assistindo o vídeo com a criança, e até mesmo você, tá, pequeno? Tente colocar o passo a passo de forma linear. Não pule nenhum passo ou não esqueça nenhum passo, tá bom? E então é isso. Essa foi a aula. A gente viu um pouquinho do texto culinário. E vocês vão fazer atividade.
Façam no caderno, tá? Pode colocar a data, atividade, coloque seu nome, coloque texto culinário e aí você começa a fazer sua receita embaixo. Lembre-se de colocar no título da receita o que é, se é um bolo, se é uma lasanha, o que for, tá bom? Então é isso, a gente se vê na próxima aula. Fiquem bem, fiquem em casa, se protejam, tá? Pra gente poder passar por isso todos juntos e se reencontrar em breve, se Deus quiser. E no mais, é isso. Um cheiro aí pra vocês. Tô com muita saudade. E é isso. Tchau.